eu vou perceber o que é válido na vida. E o que é válido na vida vai se reduzir exatamente àquilo que eu somei para o mundo, para o outro, para mim mesmo, em relação a esse ideal humano. Tem um autor contemporâneo, que eu gosto bastante dele, um romancista, Stephen Pressfield, que ele diz que o objetivo para ele, que ele constantemente se coloca isso, o objetivo dele seria usar todos os seus esforços para empurrar a humanidade, 1 milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus. E o que a gente pode pensar como viver filosoficamente bem? Como é que a gente pode pensar em estratégias que nos levam para esse resultado? Bom, existe uma série de pontos de partida que a gente coloca dentro do curso para que a pessoa se situe dentro da vida. Entender o que é o ser humano, por exemplo. Nós temos dentro da natureza minerais, vegetais, animais, e o ser humano, que é considerado um animal também, mas um animal bem à parte, né? E cada coisa se realiza sendo aquilo que é. Então, as plantas se realizam fazendo fotossíntese, os animais sendo mamíferos, ou seja, tudo aquele que chega ao pico, ao ponto máximo de evolução, quanto aquilo que a natureza espera dele se realiza, chega à sua máxima plenitude. E a humanidade, a natureza espera dela que tenha valores, virtudes e sabedoria. Isso é o ápice do desenvolvimento humano. E isso deveria ser considerado sucesso. Isso deveria ser considerado um homem que teve êxito, aquele que possui essas coisas. Quando temos esse referencial, começamos a organizar a nossa vida. Já sei o que a natureza espera de mim. Agora eu vou procurar os meus caminhos para chegar lá. Como se fosse uma pirâmide, onde todos caminham para o mesmo ápice, mas cada um pelo seu caminho. Para encontrar os meios mais, digamos assim, associados à minha maneira de ser, mais próximos daquilo que eu sou, mas a meta é uma só. É a questão do propósito que tanto se fala hoje, né? É como se você colocasse a sua imaginação no seu último dia de vida e imaginasse qual é o ser humano que você quer ser neste momento. Com que virtudes, com que valores, que nível de domínio da sabedoria da vida, ou seja, o produto final de todo o teu esforço de vida. O que você gostaria de ser? A partir disso você tem um ponto de chegada. Pode direcionar o seu caminho agora para esse ponto. Você já não está mais a esmo, você não está mais à deriva, você já tem um referencial, sabe onde chegar. Não é para que você fique ansiando por esse referencial, mas para que você não se perca. Ou seja, se eu busco um ideal humano, para chegar a ele eu tenho que ter uma soma de momentos ideais. Eu tenho que trazer o ideal para esse momento, viver esse momento em toda a sua plenitude. Às vezes em quando eu olho para o meu ideal para não me perder no caminho, saber em que direção eu estou indo. Passo a ter um referencial de valores também, porque é uma das coisas que eu acho estranha na sociedade. O que é a justiça? É o que beneficia alguém. Não há uma compreensão do que é a justiça em si, independente de benefícios pessoais. Sim. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um referencial, um ideal humano, eu sei que a justiça é aquilo que me leva para lá, que a injustiça é aquilo que me afasta. Ou seja, eu tenho uma referência de direção. Quando eu quero chegar num determinado ponto, na cortina que está atrás de você, eu sei que se eu ando nessa direção, está certo. Se eu ando para trás, está errado. Ou seja, certo, errado, verdadeiro, falso, bom ou mal, nasce a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Exato. Um ser humano que está totalmente perdido e não tem um referencial, não sabe onde quer chegar, não existe bem, mal, verdadeiro, falso, justo ou injusto. Ele simplesmente copia os padrões da sociedade. Padrões tremendamente egoístas que moldam os valores conforme aquilo que beneficia a nossa personalidade, os nossos objetivos pessoais, em geral egoístas. Sim. E é pensar que não podemos confundir isso com uma ideia de individualidade, de cada ser como um ser único, né? Porque também é justamente esse modelo que a senhora está apresentando que muitas vezes gera todo esse mal-estar dentro das pessoas e dentro do coletivo, porque elas meio que seguem por um caminho com ideais que não necessariamente preenchem as necessidades que lhes são próprias, né? A realização de cada um vai se dar a partir daquilo que se é, daquilo que se tem como referências, daquilo que se pode buscar. Não tem como, eu não tenho como vender uma ideia de felicidade que sirva para todo mundo. Uma coisa que eu falo muito na clínica é que o inferno e o céu de cada um são diferentes, né? Os meus ideais de céu são diferentes de ideal de céu de uma outra pessoa.
essa massificação que muitas vezes os produtos de mídia, eles têm uma interferência muito perniciosa dentro desse processo também, né, professor? Nós podemos conceber que um ideal humano, que são valores, virtudes, sabedoria, não são massificantes. Você pode ter duas pessoas que sejam justas, mas não necessariamente iguais. Duas pessoas que tenham um grau de sabedoria, mas não necessariamente iguais. Muito pelo contrário, a humanidade ela não é idêntica, ela é complementar. As diferenças somam e são fundamentais no esquema da natureza. Como dizia Aristóteles, a igualdade não existe nem é desejável. Duas folhas de uma mesma árvore não são iguais. Então, cada um vai ter que encontrar o seu caminho conforme as suas características, é claro. Por isso é considerado uma pirâmide de infinitas faces. Talvez uma face para cada ser humano. Agora, o que não podemos perder de vista é que, como humanidade, no ápice todos nos encontramos. Sim. Cada um pelo caminho que escolheu, mas todos nos encontramos com um grau de fidelidade a valores universais e com um grau de sabedoria. E é pensar que muitas vezes o que atrapalha esse contexto é justamente uma idealização distante desses ideais de coletividade, de humanidade, mas de construções de receitas de felicidade, de bem-estar, que não necessariamente são possíveis de ser realizadas dentro da vida humana, né? Dentro se almeja muito algo que se torna inacessível por realidades que são tão distintas, né? Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas não têm ideais, elas têm projetos. E projetos, em geral, em relação a alguma coisa, alguma satisfação, algum ganho, alguma projeção da personalidade. São projetos bastante egoístas. Ou seja, eu quero me tornar famoso, eu quero ter uma determinada posse, eu quero ir a algum lugar, ir a outro. Eles não são em si maus, mas não são suficientes para justificar uma vida. Quando nós chegamos nesse ponto que eu falei para imaginarmos, diante da morte, no nosso último dia, o que vai fazer diferença aí foi o que eu somei ao mundo, a mim mesmo, ao outro que participou da minha vida. Foi o quanto eu fui fator de soma, o quanto eu não vivi em vão. Não vai fazer muita diferença quantas vezes eu fui à Europa, ou quantos carros eu tive, ou quantos seguidores eu tinha na internet. Nada dessas coisas vão fazer diferença quando estivermos diante desse contraste. A tradição oriental tem uma teoria que chama da teoria do impacto, que diz que o contraste traz consciência. Entre duas cores você percebe as duas, porque nesse contraste você pode percebê-las. Se o universo inteiro fosse de uma cor só, eu não a perceberia. Então, no contraste entre a vida e a morte, eu vou perceber o que é válido na vida. E o que é válido na vida vai se reduzir exatamente àquilo que eu somei para o mundo, para o outro, para mim mesmo, em relação a esse ideal humano. Tem um autor contemporâneo, que eu gosto bastante dele, um romancista, Stephen Pressfield, que ele diz que o objetivo para ele, que ele constantemente se coloca isso, o objetivo dele seria usar todos os seus esforços para empurrar a humanidade, 1 milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus. Eu acho isso muito bonito. Cada um segundo as suas características, mas existe um caminho humanizador, tá, que paira por cima de todas essas características. E, logicamente, os grandes ideais são aqueles que estão conectados com isso. Fazer diferença, não viver em vão. O resto são projetos, que podem ser bons ou maus, mas não são suficientes para justificar uma vida. Tá? E nem são suficientes para trazer a tão sonhada felicidade. Tá aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos, professora Lúcia Helena Galvão, canal Nova Acrópole, e o podcast Pod Jung, apresentador João Rafael Torres. Links na descrição. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado.